estou com meu cafezinho aqui, esquentando essa manhã chuvosa, a madrugada também chuvosa aqui na capital baiana, Rebeca. Eu não tenho conseguido entender perfeitamente o que é que está acontecendo com a nossa cidade, porque o inverno está perdurando, viu? E como está o inverno gelado aqui da nossa Salvador, com chuva e frio também durante o período da madrugada, viu? Maurício, inclusive eu ouço bastante dos meus amigos, das pessoas na rua, que não estão entendendo por que não para de chover nessa cidade, por que a gente tem tido tanta chuva. Inclusive já estão criando as teorias de que com essa quantidade de chuva que tivemos ao longo desse ano e de frio também aqui em Salvador, para os nossos padrões, claro, a gente deve ter um verão ainda mais quente. Então a gente chamou quem sabe do assunto, quem entende de fato, para explicar para a gente. Então vamos falar agora com o diretor da Codesal, Sóstenes Macedo, que está na linha e vai conversar aqui com o Bahia Notícias no ar. Diretor, explica, por favor, bom dia, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente, e explica por que chove tanto nessa cidade. Muito bom dia, Rebeca, bom dia, Maurício, bom dia a todos que nos acompanham, Bahia Notícias, satisfação grande conversar com vocês. E só dar uma pimentada nessa conversa, é mais, como eu poderia dizer, uma apresentação, impressão nossa do que fato. Tá? A média histórica para o mês de agosto é de 129,7 milímetros. Nós tivemos até então 67,4 do pluviômetro de Ondina, que é uma referência. É claro que em outras localidades nós já chegamos aí próximo ao esperado. Plataforma, por exemplo, 128, ou seja, dentro da média histórica para esse período. Ocorre de que essa é a característica do inverno. Diferente do outono em Salvador, nós vivenciamos aí pancadas de chuvas mais intensas, com acumulados também mais intensos. Tivemos, por exemplo, na primeira semana de maio, mais de 425 milímetros por conta das fortes chuvas que caíram em Salvador. Você tem uma disposição das chuvas ao longo de todo o mês. Então é um tempo mais nublado, a gente chama aqui, né, com a cara feia, mas tem um risco maior para as pessoas, principalmente aquelas que vivem nas áreas de risco geológico e hidrológico da nossa cidade. Tivemos, sim, temperaturas muito baixas. Em julho passado, 18,9, o que é uma temperatura para nós soteropolitanos muito reduzida, muito baixa, mas também que não leva nenhum tipo de risco para a vida humana. Somente a necessidade de tirarmos o casaco do armário e enfrentarmos aí o frio baiano, a capital dos baianos. Você observa que Vitória da Conquista teve uma temperatura infinitamente abaixo dessa nossa, inclusive menor do que os 10 graus centígrados eles computaram no inverno desse ano. Salvador tem a característica do outono como área, como momento mais chuvoso. Então, já passa, teremos um bom verão. Observe que nós temos hoje, mesmo com as pancadas de chuva, que chegará a 20 milímetros nas últimas 24 horas. Já no início das primeiras horas desta terça-feira, não houve chuva, um pouco de local com uma garoazinha, que não era uma característica nossa, a gente passa a observar, mas tem riscos maiores, e sempre com as equipes da Codesal atuando em regime de plantão, dando toda a atenção ao soteropolitano. Diretor, eu queria saber justamente sobre o verão também. A Rebeca comentou sobre essa possibilidade da gente ter um verão mais quente. Então a gente pode ter um verão, esse período que a gente aguarda bastante aqui na capital baiana, de temperaturas, vamos dizer assim, mais normais, como a gente tem já esperado nesse período ali de novembro até março, né? Essa é a tendência, Maurício. Agora você observa também que no verão, ao contrário do que as pessoas imaginam, que é de sol a pino o tempo inteiro, nós tivemos a média histórica para fevereiro, que é um mês extremamente quente, de 98 milímetros. No passado, nós tivemos 298, muito por conta de pancadas intensas em curto espaço de tempo. Então chegamos aí a quase 3 vezes o esperado por conta dessas pancadas, mas sim a tendência de que nós tenhamos o verão, como é a nossa característica, de altas temperaturas, e também para essa finalidade a Prefeitura de Salvador, por meio da nossa Defesa Civil e de outras estruturas, como Secretaria de Cultura, a Secretaria de Saúde, nós temos aqui o plano de contingências para altas temperaturas, também para garantir a segurança e a qualidade de vida do soteropolitano e também dos turistas que chegam em larga escala na nossa cidade nesse período. Você observa que Carnaval, Réveillon,
2 de julho, nós utilizamos carros-pipas, aspersores de águas, ilhas de hidratação, isso tudo para garantir que, embora com elevadas temperaturas, as pessoas estejam com o conforto térmico garantido. Diretor Sóstenes Macedo, responsável pela Codesal, Defesa Civil aqui de Salvador. Diretor, a gente, quando fala de chuva, e o senhor explicou aí por que a gente tem essa impressão de que está chovendo mais, apesar de não ser exatamente verdade, a gente tem visto mais essas pancadas de chuva. Então, às vezes, você sai de casa, está sol, e ali no fim da tarde o cenário muda. Tem como acompanhar? O senhor, inclusive, sempre trabalha bastante, manda as previsões aí de temperaturas, mas quando a gente fala de clima, a gente sabe que não dá para se fiar tanto em certezas. Tem como as pessoas terem uma noção de como vai ficar o clima? A gente tem uma previsão aí para as próximas semanas? Ou tem acontecido muitas chegadas de frentes frias que mudem o cenário da cidade? E aproveitar e deixar espaço também para o senhor reforçar os canais de atendimento com a Codesal, caso as pessoas precisem aí desse apoio do órgão. Rebeca, a sua fala é muito oportuna. Primeiro, que está tratando aqui de previsão, não é de algo absoluto. Em Salvador, nós temos o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, o CEMADEC, que é uma referência para todo o Brasil. Nós contamos aqui com a equipe de engenheiros civis, engenheiros eletricistas, estatísticos, oceanógrafos, meteorologistas, profissionais multidisciplinares para garantir uma previsão mais assertiva possível. Agora, obviamente, a gente está falando de uma previsão. Sempre quando nós enviamos para vocês, dos meios de comunicação, na segunda-feira, esse espaço de tempo de uma semana garante uma certa previsibilidade. Então, em uma semana a gente tem uma certeza muito grande. Quando nós vamos atualizando essa previsão para as próximas 72 horas, ou seja, na quarta-feira, na sexta-feira, a certeza é quase que de 100%. Ainda assim, algum fenômeno climatológico pode alterar o nosso cenário. Não é o caso dessa semana, não é nenhuma frente fria, não é nenhum sistema que chama a atenção, mas sim ventos úmidos provenientes do oceano. Há também massa de ar seco que vem combatendo esse sistema, garantindo essas aberturas de sol em alguns momentos. Então, o que a gente orienta é de que as pessoas fiquem sempre atentas, seja no site da Defesa Civil, da Codesal, vocês do Antena 1, que estão aí informando sempre a população com os nossos boletins, e, obviamente, na observância de qualquer cenário de risco, o nosso canal de abertura de solicitações é o 199. As pessoas devem procurar o 99 e as nossas equipes estarão aptas para fazer a vistoria, apontando os melhores caminhos a fim de que estas garantam a sua segurança. Então, a previsão de uma semana é uma previsão que nos garante uma segurança maior. Então, sempre observe dessa forma. Muitas vezes, quando vocês nos questionam, e daqui a um mês, daqui a 45 dias, essa previsão, ela pode ter um grau de incerteza muito grande. Então, a gente sempre opta por garantir a segurança da informação para que as pessoas confiem nos dados apresentados. O que muitas vezes nós observamos de outros institutos, de outras comunicações que são feitas pelos meios para a população, que nos inquieta, porque os números, quando eles não batem com a realidade dos fatos para a população, gera, obviamente, insegurança. Eu observei que em maio, por exemplo, final do mês de abril, alguns institutos começavam a apontar chuvas de 50 milímetros todos os dias, quando não havia esse dado na nossa perspectiva do nosso centro de monitoramento. Aquilo incomodava bastante o órgão de defesa civil, porque as pessoas começam a acreditar que as informações não vão bater com a realidade do que se aproxima. Então nós temos um cuidado muito grande ao informar vocês, a tratar dessa matéria com vocês, porque a gente precisa não só que o dado seja verídico, real, mas que as pessoas entendam que esse dado, sendo verídico e real, elas precisam acompanhar com os desdobramentos necessários, sobretudo porque nós não fazemos meteorologia na perspectiva do sol e praia. A gente faz meteorologia pensando nas condições de risco, nas áreas de risco geohidrológico da nossa cidade. Então, quando a gente informa que tem uma chuva muito forte e que pode ter escorregamento de terra, tem uma finalidade, é de que as pessoas estejam afastadas desse local e busquem um local seguro. Então, sempre busque as informações do nosso centro de monitoramento da Codesal, porque essas, certamente, em Salvador, vão ser as informações, serão os dados mais precisos, mais assertivos possíveis para que todos estejam em segurança. Sóstenes Macedo, diretor da Codesal, queria agradecer muito as informações, também a atualização para a gente e deixar sempre o espaço aberto aqui para a gente trazer informação precisa para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela disponibilidade e sucesso no trabalho, que a gente sabe que é incansável aí na Defesa Civil. Muito obrigado, viu, amigo?
Eu que agradeço a você, Maurício, a Rebeca, a turma do Antena 1, do Bahia Notícias. Satisfação grande dizer que a gente está aqui também de portas abertas. Um grande abraço e uma semana abençoada a todos.